nós precisamos ter um presidente, um governador, senador ou um deputado cristão, e cristão só vota em cristão? É preciso que já haja um entendimento que não necessariamente, se nós elegermos um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado ou um senador cristão, nós vamos ter uma nação cristã. O que vai tornar a nossa nação cristã é que eu, você, cada um que nos assiste, que acredita na palavra como o nosso único de Deus, como nossa regra de vida, que a Bíblia é a nossa regra de vida, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, eu sou a igreja e eu que vou trazer mais pessoas para Cristo, independente de eu ter um cargo político ou não. O papel da igreja é trazer pessoas para Cristo, é converter esta nação, é trazer o Brasil para Cristo. Não é papel do governante. O papel do governante é trazer, similar à da igreja, trazer a justiça social, mas a justiça social tem que vir sobretudo a partir da igreja. Se a gente não entender que na palavra está intrínseco isso, a palavra de Deus tem que ser, que a justiça social parte a partir da igreja, quem vai converter esta nação são as igrejas, são os cristãos, são os crentes, são os membros de cada igreja. Cada um que nos ouve e nos assiste aqui. Não vai ser um presidente. Cristão deve votar em cristão? Não significa que eu sou o cristão, que você que me ouve, você que me entrevista tem que votar em mim. Porque eu não posso ser digno do teu voto enquanto cidadão. Mas pode ter um outro que não necessariamente é evangélico. Obviamente, vamos orar e pesquisar, procurarmos votar em irmãos e irmãs comprometidos com a palavra, que serve a doutrina de Cristo e a nossa predileção. Eu, particularmente nessa eleição, devo votar em um ou outro nome que não necessariamente são protestantes, mas eu analisei o currículo deles e vejo que eu falo, se segue uma orientação onde vai estar servindo uma nação, então o importante é entender isso. Se as pessoas acham que nós vamos, elegendo um cristão, nós vamos ter um Estado cristão, nós estamos errados. Quem vai tornar o Brasil uma nação cristã somos eu e você e cada um que nos ouve, que acredita na palavra de Cristo. Exato. Então um governante cristão não vai fazer uma igreja mais forte. Quem torna a igreja forte somos nós. Exatamente. É Cristo. Exatamente. E ter um governante cristão não significa que ele vai privilegiar a igreja. Ele não deve. Né? Ele deve governar para todos. O governante, ele é do ateu, ele é do espírita. Exato. Eu expulso os ateus do Brasil, expulso os espíritas, expulso aqueles que não pensam igual a mim. Se eu não aceito o diferente, eu amo o diferente, eu tenho que amar o diferente. Eu tenho que abraçar o necessitado, a viúva. E se a gente parar um pouquinho também, olhar para trás e assim, naqueles que a gente já votou, nem sempre a gente votou em candidatos cristãos. Quando se debatia isso, a história da democracia brasileira entre idas e vindas, quando que a igreja foi perseguida, foi lacrada as portas, e quando que as pessoas pararam para pensar se era direita ou esquerda, se era o B, e existia a questão do o que rouba, o que não rouba, e aliás, até uma inversão de valores, né? Porque antes falava assim, rouba, mas faz. Aí agora não importa se rouba, então não, se mata ou não mata, se prende ou não prende. Então, quer dizer, infelizmente as pessoas têm adaptado os valores conforme a sua vontade. E mesmo sendo cristão, a gente precisa analisar as propostas também, né? Porque tem muitos cristãos que estão por aí que, quando você vai olhar a proposta, não é algo que você concorde também. Então, qualquer proposta que tenha discriminação social, de gênero, religiosa, mesmo religiosa. Se um cristão tiver uma proposta de discriminação religiosa, será que ele pode ser considerado como um candidato cristão? Por ele estar discriminando o diferente? Por ele estar se julgando melhor? Exato. E mediante a isso, eu sei que às vezes esse assunto pode até soar um pouco delicado, mas a igreja institucional, ela deve falar sobre aborto, eutanásia, casamento, a reforma do bem-estar social, um orçamento federal equilibrado, e até a questão do armamento civil, que é uma pauta muito recente aí sobre o armamento da população, o desarmamento. Até que ponto
a igreja institucional ela deve falar sobre isso? Você falou o bem-estar social, eu lembrei de um termo, né, que no pós-guerra, né, o welfare state, né, que você falou bem. Mas eu acho que a igreja deve debater com maturidade, com entendimento, baseado nas escrituras. Ela deve debater com sabedoria, baseado nos seus valores, princípios éticos e religiosos. O que nós não podemos é cair nas artimanhas do inimigo, do diabo, que tenta colocar palavras nas nossas bocas, palavras escritas pelas nossas letras, ou vamos dizer assim, mais modernamente, digitadas teclado pelos nossos dedos nos celulares, né? São assuntos delicados, mas tudo aquilo que diz em relação aos valores morais da sociedade, da família, nós não podemos abrir mão desses valores. E aí não é questão política. E é o que as pessoas estão confundindo ultimamente. Valores éticos, morais e da palavra não são valores políticos. São valores que para nós não são caros. Não são caros enquanto sociedade, que já custou a vida e o sangue de muitas pessoas ao longo da história da humanidade, mas também saiu muito caro para muitos dos nossos irmãos e irmãs que lá atrás lutaram para chegar, para que hoje a igreja, pelo menos no nosso país, e aqui mesmo, esse exemplo, o programa é um exemplo onde a gente pode estar debatendo de uma maneira aberta. Esse podcast, esse programa é um exemplo de que a igreja pode e deve debater assuntos diversos. É interessante, assim, às vezes eu fico pensando se a gente não gasta muito tempo discutindo essas pautas, quando a gente deveria se preocupar muito mais em ensinar a igreja as escrituras. Ensinar dentro das nossas escolas dominicais o ensino da palavra de Deus. Porque se você crescer numa igreja muito bem fundamentada biblicamente, que prega fielmente a palavra de Deus, esses assuntos eles vão ser tratados de forma direta ou indiretamente, de uma forma até natural, né? Até natural, mas essa pessoa ela vai aprender guiada pela palavra. Porque eu acho que o que acontece? A gente primeiro recebe toda a burdoada da sociedade, a polêmica da sociedade, e quer encaixar isso dentro da palavra de Deus, e aí a gente fica nesse cisma. Se a gente, primeiro, compreendesse a base cristã, o ensino das Escrituras, que vem da igreja, na hora que esses assuntos chegam da sociedade até nós, se torna um assunto mais fácil, mais leve e até mais fácil dos cristãos se posicionarem. Né? Daniel, como eu disse agora há um tempo atrás, eu acho que sim, a Bíblia é maravilhosa. Eu acho que tanto na minha vida como na sua vida, de quem está nos ouvindo e assistindo, cada trecho da nossa vida que a gente vê, cada alegria que a gente passa ou tristeza, a gente olha, ou o problema que a gente passa, muitas vezes você ouvindo uma mensagem numa rede social, ou assistindo um culto por rede social, contemporizando, né? A gente olha e fala, puxa vida, está acontecendo comigo, aconteceu. Aí você passa a entender de que a palavra de Deus é viva e verdadeira durante todo o tempo. Na nossa história, mas tem essa distorção de valores que você falou. A gente tenta fazer encaixar a nossa vida dentro da palavra da igreja. A palavra da igreja que molda a nossa vida. Então, como você disse, se nós tivermos um entendimento de que se eu tiver um entendimento dentro da igreja, eu crescer dentro da igreja, crescer dentro da palavra, se a liderança da nossa igreja entender de que a liderança dos membros da igreja entenderem de que não é elegendo um líder da nação ou elegendo também, né? Mas não é só isso. Nós temos que eleger cristãos. Temos sim que eleger cristãos para fazer diferença na sociedade. Mas não é só isso. Nós temos que fazer diferença na sociedade enquanto igreja. E aí eu vou entender de que a família, no meu entendimento, composto de homem e mulher, gênero masculino e feminino, são valores que eu, enquanto cristão, por mais que eu não aceite que determinados, vamos dizer assim,
pessoas da sociedade ou grupos da sociedade têm um entendimento diferente do meu, mas tem que ter o meu respeito, porque eles pensam diferente. Eu não posso discriminar, porque eu trabalho, eu estudo com essas pessoas. E se eu, enquanto ser político, cidadão político, desejar ser político e desejar participar desse membro, eu não posso ir para uma Assembleia Legislativa ou para uma Câmara dos Vereadores, ser presidente da República ou governador, pensando em discriminar esse próximo. Então, os valores que são incutidos, que me são sagrados e são importantes, são únicos, que eu aprendo na igreja, são esses valores que vão me fazer mostrar que eu sou diferente para a sociedade, mesmo sabendo que dentro daquele congresso ou do Poder Executivo tem pessoas diferentes. Então, no debate dessas ideias aí, com todo o respeito para que as pessoas que entendem que o casamento não necessariamente tem que ser homem e mulher, um e um. Entender que não tem que existir o adultério, não tem que existir o roubo, não tem que ter a corrupção. Então, todos esses valores, nós falamos sobre casamento, aborto, eutanásia, o bem-estar social. Tudo isso a igreja nos ensina. A Bíblia nos ensina. Agora, se nós tivermos igreja e líderes de igreja, ou membros de igreja, que entendem de que a minha denominação religiosa ou os meus amigos da igreja têm que estar no poder, é isso que vai fazer a sociedade diferente. Então, a gente está fugindo do papel da igreja. Então, a partir do momento que a gente tiver esse entendimento entre igreja, papel da igreja, da membresia da igreja, papel do que eu aprendo na igreja, a gente vai fazer diferença na sociedade. Bom, os cânones de Dort, de 1619, agora entrando um pouquinho... Eu não havia nascido nessa época ainda. Tem algumas pessoas aqui nesse estúdio que estavam próximas, mas eu não. Entrando um pouquinho aí nos fatos da Reforma Protestante, nessa Assembleia, na verdade, os cânones de Dort de 1619, ele dizem assim: nessa Assembleia devem ser abordados somente assuntos eclesiásticos, e isso de maneira eclesiástica. Isso necessariamente proíbe as assembleias denominacionais de abordar questões políticas. Sim ou não? E quando uma congregação, uma denominação cristã, deve falar politicamente? E quando não devem? Qual deve ser o limite do envolvimento da igreja com a política? Lembrando que por várias ocasiões as denominações ou elas se posicionam por vontade própria, ou até elas são cobradas a se posicionarem politicamente, dependendo de algum fato. Quando deve ser esse limite? Acho que igreja é igreja, Estado é Estado. Eu já mencionei isso um pouco antes. Eu acho que dentro da minha denominação eu posso debater sobre política com você, com meus irmãos, com minhas irmãs, como cidadão, como membro de igreja. Dentro dos assuntos relacionados à minha denominação, eu não tenho que debater política. O que nós devemos é estar incentivando e orando para que cada vez mais irmãos e irmãs se envolvam politicamente nos debates políticos na sociedade. Se ele for de um condomínio, ele debater dentro do seu condomínio. Se ele for de um grêmio estudantil, numa associação profissional, num conselho regional, se ele desejar se candidatar. Porque se nós, enquanto cristãos, não nos desenvolvermos nesses debates políticos, outros vão se envolver. Então, a nossa omissão diante da sociedade desses assuntos significa a nossa omissão diante dos assuntos críticos ou não da sociedade. Agora, a partir do momento que nós entendemos que a igreja tem que interferir no Estado, nós que somos de origem protestante estamos indo na contramão da nossa história. Exato. E eu acho que há uma inversão também, porque a gente deve preparar cristãos para que sejam cristãos em todas as áreas da sociedade. Não é só na política, mas no trabalho, na economia, no esporte. E a gente, às vezes, corre o risco de inverter isso. Né? A gente quer que uma denominação inteira, uma pessoa de uma denominação, fale pela denominação inteira. Enquanto a gente deve focar em preparar cristãos para serem discípulos de Jesus na sociedade, para que possam levar os princípios do reino para a sociedade. Daniel, eu e você somos presbiterianos. Uhum. Não significa, e aí talvez as pessoas também não nos entendam, eu tenho uma opção, você tem uma opção, porque sermos presbiterianos. Nós temos um entendimento,
filosófico, pessoal, religioso. Opção por sermos membros da Igreja Cristã do Brasil. Porém, se eu entender que eu, por ser presbiteriano, eu tenho que ser o presidente da República, porque eu sou o melhor do Brasil, o melhor político do Brasil tem que ser um presbiteriano, então eu não sei o que é ser presbiteriano, não sei o que é ser crente, não sei o que é ser protestante, não sei o que é ser seguidor de Cristo. E, infelizmente, as pessoas entendem de que se um crente assumir o poder, alguém da igreja assumir o poder, ou de determinada denominação assumir o poder, vai me tornar melhor. E pior ainda, há entendimentos de denominações, se é que nós podemos chamar de denominações religiosas, que se alguém da igreja dele estiver lá no poder, vai tornar a igreja dele forte. O que torna a igreja dele forte não é um ser humano, uma pessoa, um membro da sua igreja estar lá no poder. O que vai tornar uma nação forte é estar centrada na palavra de Deus, a partir do momento do testemunho das pessoas que vão estar lá à frente. Nos últimos anos, tem se tornado muito comum políticos ocuparem os púlpitos das igrejas. Isso, em época de eleição, é de praxe. Os políticos entram nas igrejas, ocupam os púlpitos, fazem suas campanhas. E tem se tornado comum até os próprios líderes eclesiásticos de diferentes denominações se posicionarem politicamente nos púlpitos. Alguns declaram votos e alguns dizem até em quem seus membros devem votar. Os clérigos devem abordar questões políticas no púlpito. É bom para a igreja que pastores, presbíteros ou líderes manifestem suas posições políticas de forma pública? De forma pública, sim. De forma como cidadão. Independente dele ser líder de uma denominação religiosa ou não. De forma no púlpito, não. Púlpito tem um propósito. Púlpito é para a pregação da palavra. É para a exponenciação da Bíblia. É para testemunho vivo daquilo que temos que se mostrar para a membresia da igreja. Eu acredito que não só o pastor, o bispo, o apóstolo, o líder da igreja, por ele ser uma referência, ele pode e deve debater fora do ambiente eclesiástico, no seu ambiente familiar, social, profissional. Em alguns casos que nós sabemos que muitos hoje têm um trabalho secular e também desenvolvem suas atividades na igreja. Ele deve expor, pode expor nas suas redes sociais, debater em todos os ambientes que ele convive. Agora, o púlpito é exclusivo. Igreja não é palanque. E a própria a Igreja Presbiteriana do Brasil, muito antes mesmo da legislação eleitoral proibir, já colocou isso na sua Constituição. Mas hoje também a legislação eleitoral proíbe isso. Eu acredito, eu particularmente não vejo nada errado se a pessoa for Eu particularmente não gosto de ficar nem na calçada. Entregar, a gente brinca que não é o santinho, né? O crentinho. Entregar um folheto na porta de uma igreja onde você conhece. Por quê? Você tem que pedir votos aonde você é conhecido. Se você é membro de uma igreja e naquela igreja as pessoas te conhecem, você tem que pedir voto lá. Mas não dentro dos bancos da igreja, nem o pastor ser seu cabo eleitoral. O pastor quer votar em você, quer pedir voto para você, existe um ambiente próprio pessoal dele. O ambiente da igreja é da igreja. A gente precisa separar. Eu sou particularmente a favor que os líderes se posicionem, até para a gente poder saber o que eles pensam. Entretanto, eu concordo com você que dentro do ambiente da igreja, principalmente de culto, no púlpito, deve ser exclusivo para o ensino da palavra de Deus. Pregação do Evangelho. Tem uma pergunta que você vai fazer mais adiante, que eu acho que eu consigo complementar até qual que é a função do líder da igreja em relação à participação política do membro, né? Isso, né? Acho que sim. Aí eu complemento até essa